Bom, gente, é até difícil começar esse vídeo, porque na verdade é muito difícil a gente saber por onde vai começar. O mais importante que eu quero falar aqui no canal, eu vou divulgar esse vídeo no Instagram, Twitter e todas as redes sociais que eu sou ativa, é que a gente está vivendo um momento histórico muito importante no mundo inteiro, que é a luta negra por posição social igualitária. E na verdade eu não vou falar muito sobre os movimentos agora, eu ainda estou numa fase de pesquisa, de leitura, de troca de ideias, troca de conhecimento com outras pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência sendo negra na cidade de Salvador, no interior em que eu cresci, em Valença e tudo. E essa discussão me subiu um pouco à mente há um tempo atrás, quando eu reencontrei uns amigos do ensino fundamental, agora já formados, e depois eles me levantaram uma questão que nem eu tinha parado para pensar antes. Me perguntaram sobre, e aí, como é que eu me sentia no ensino fundamental, enquanto eu estudava numa escola particular, majoritária branca, sendo uma das poucas negras na sala. Eu acredito que tinham eu mais umas 3 pessoas que eram negras numa sala de 30 alunos, então a gente era minoria. E eu falei assim, caramba, não eram memórias que eu não tinha na minha mente fixadas, então eu sempre pensava no ensino médio como se fosse tranquilo. Eu falava, nunca senti preconceito, nunca vi racismo comigo. Mas aí depois eu comecei a pensar um pouco, e eu estudava num colégio particular. A minha mãe não tinha dinheiro para pagar todas as mensalidades, então a gente recebia sempre as cartinhas de inadimplência no ensino fundamental. Minha mãe pagava todo o escola no final do ano, quando ela conseguia fazer uns trabalhos a mais. E chegou uma época de que a gente não tinha nem mais esses trabalhos a mais, e eu saí do colégio particular. Mas antes disso, eu sempre andei muito com as pessoas da alta sociedade do interior. Eu tinha amigos que eles eram de famílias ricas e tal, a minha não era, e não é. Mas o mais importante é que naquela época a gente não se falava tanto de racismo quanto se fala hoje. A gente não se falava sobre preconceito. Eu não via professores, coordenadores, diretores das escolas falando sobre isso, nem colocando isso em pauta em nenhuma discussão geral da escola em si. E eu lembro que várias vezes eu discutia com meus colegas e eu já fui chamada de nomes como cabelo de samambaia, galinha preta de macumba e várias dessas formas pejorativas de chamar o negro, e que a gente não liga, fala, tá brigando. Mas graças a Deus hoje racismo é crime. E falando sobre a escola em si, eu falava assim, eu não sentia tanto preconceito, mas na verdade era. E olhando pra trás agora, eu percebi o quanto eu tinha colegas preconceituosos. Na época de São João, que a gente tinha que formar pares pra dançar, eu nunca era escolhida por uma menina pra dançar nos pares de São João. Então eu sempre ficava com outra menina negra que era excluída também. Então eu tenho várias fotos de São João, de danças, de festas em que eu não tinha par masculino porque eu nunca era escolhida. Então a gente sempre acabava ficando junta. Ou eu e a outra pessoa negra, ou eu e uma pessoa asiática, ou eu e qualquer outra pessoa que você fosse diferente do padrão da sociedade, acabava se juntando. Isso na época pra mim não me importava tanto. Eu vim descobrir há pouco tempo que isso incomodava muito a minha mãe. Ela sempre falou sobre isso, tipo, eu tive que brigar na 7ª série pra você dançar com menino na escola, porque sempre te colocavam com meninas em todas as apresentações. E eu ficava tipo, ok, eu não pensava muito sobre isso. E agora, parando para rever algumas fotos, algumas coisas, realmente tinha um ponto de preconceito e racismo social impregnado, quase cultural, ali naquela escola. Então, no folclore, eu era o Saci, sabe? Então, são coisas que a gente vai deixando passar, mas eu acredito que hoje já são coisas que não passam tão impune. É interessante eu falar também que na minha família não é diferente. Eu não tô aqui falando da posição de uma negra CDF estudiosa que lutou tanto e tal, não. Na minha família a gente tem culturalmente mesmo uma mania de chamar os outros de negrinha.
Eu cresci ouvindo que eu era preta, pobre, sem pai, então eu tinha que me comportar. A minha mãe cresceu ouvindo isso também e acabou passando pra mim. E graças a Deus, na minha geração, hoje a gente já quebra isso de que a pessoa é preta, pobre, ok, você tem os mesmos direitos sociais de brancos com pais, se for o caso, entendeu? Os meus avós, os meus tios, eu sempre ouvia coisas como o quão eu era uma nega de sorte por ter o cabelo bom, o quanto eu tinha que casar com um branco pra limpar a raça, ou o quanto eu era sortuda por ser negra do nariz fino. E tantas outras coisas que, na verdade, por eu ser negra e não ter tantos traços negros, eu era dita como sortuda. E qual a sorte disso? Não existe. Então, são coisas que eu pretendo não passar gerações à frente. Eu acho que a gente acaba pensando um pouco sobre o quanto é natural as pessoas falarem coisas desse tipo. Cabelo ruim, cabelo duro, ou então expressões do dia a dia que a gente usa, dia de branco, dia de preto, lista negra, mulata, negrinha. Então todas essas expressões racistas, culturais, impregnadas na sociedade, têm que ser quebradas. As pessoas não podem falar sobre isso, as pessoas não podem usar esse tipo. A gente tenta culturalmente tirar essas expressões da boca das pessoas. Eu nunca me posicionei tão ativamente em movimentos sociais, na verdade. Mesmo não sendo privilegiada, acabo sendo privilegiada da mesma forma. Quando eu saí do ensino médio numa escola pública que eu frequentei, não vou dizer aqui que é o aluno que faz a escola. Não é assim que funciona na prática. Eu não era uma estudante ruim, mas também não era maravilhosa. Eu mangueava também. E só pelo fato de eu conseguir manguear tranquilamente e passar em todos os anos, já traz um pouco de que não era tão firme a escola pública. Então, eu sou muito a favor das cotas. Inclusive, eu fiz faculdade por conta das cotas de colégio público. Eu entrei por um programa do governo do ProUni na faculdade. Eu não paguei minha faculdade, eu fiz pública. Até porque eu não teria condições de fazer faculdade se eu tivesse que pagar. Eu saí do interior e vim para a capital, morando, alugando quarto na casa de outras pessoas. Eu não tinha condições de realmente ter um lugar meu. Então, eu tive colegas que me chamavam de patricinha, de metida, de puxa-saco, de vários outros nomes que eu ouvi durante 4 anos, de pessoas que não sabem da sua realidade, de pessoas que não sabem que você aluga um quarto na casa de outra pessoa porque você não tem condição de ter o seu quarto, porque você come qualquer coisa porque você não sabe cozinhar direito. E várias dessas coisas vão moldando a sua maturidade. Hoje eu tenho uma maturidade para enxergar coisas que eu não enxergava antes. Então, hoje eu educo a minha própria família. Então, quando eu ouço coisas que são pejorativas, eu falo, não fala isso, fala dessa forma e tal. Então, eu sempre tento educar as pessoas da forma que eu aprendi ao longo dos anos. Então, é interessante ver que as pessoas estão se posicionando agora, tanto as pessoas lutando pelos seus direitos, os negros, quanto as pessoas brancas, que estão se posicionando também, que estão mostrando seu apoio, até porque os negros não foram escravizados por eles mesmos, brancos escravizaram os negros. Então, é mais do que obrigação das pessoas brancas se mostrarem respeitosas a esse movimento, se mostrarem disponíveis a ajudar, se mostrarem apoiadoras do movimento, porque foram os brancos que escravizaram os negros e começaram com tudo isso. Então, eu tô vendo várias campanhas e vou deixar aqui na descrição desse vídeo várias petições pra gente assinar, pra buscar por justiça para casos de negros que foram mortos por policiais sem ter razão alguma, apenas por serem negros, pra deixar expressões pra vocês que não devem ser usadas. Eu vou deixar o link aqui embaixo de pessoas que devem ser seguidas para serem ouvidas. Eu conversei com uma historiadora que é minha amiga e que buscando por informações também de forma mais cultural. Por exemplo, eu não sabia realmente se era pejorativo chamar uma pessoa de parda ou não. Esse movimento abrange os pardos podem se sentir negros, pardos são brancos, pardo é uma expressão que é usada também em formulários institucionais. As pessoas colocam na certidão de nascimento se o filho
branco, preto ou pardo. Então, eu acho que é pejorativo a gente chamar de mulato, mas apesar de nunca ter me considerado parda, eu sempre me considerei negra, acredito que tem pessoas que não ficam um pouco sem etnia, o que eu sou, e eu uso essa expressão pardo. Depois de ler algumas coisas, a gente acaba meio que se deixando que a pessoa meio que se decida sobre o que ela se sente. Não é errado se chamar de negro, negro é a palavra certa. Aqui é só uma pequena parcela de coisas que a gente vem pensando nesse momento. Eu acordo todos os dias, eu entro no Twitter, que eu sou muito ativa, e eu fico às vezes nervosa com coisas que a gente lê. A hashtag Black Lives Matter subiu e pessoas subiram White Lives Matter. Eu fiquei tipo, what? Porque, gente, toda a vida realmente importa, mas nesse momento a gente tem que lutar pela vida que está sendo denegrida, abusada, da vida que está sendo perseguida, da vida que está sendo morta. Eu tô vendo várias páginas, empresas se posicionando como todas as vidas importam. Gente, todas as vidas importam, mas nesse momento a gente tem que lutar pela vida negra. Então, eu não quero mais passar por situações de que o segurança vai me seguir nas lojas, ou de a pessoa sair do elevador porque eu entrei, de uma pessoa levantar do banco do ônibus porque eu sentei, de uma pessoa me olhar feio porque eu sou negra, ou porque eu namoro um branco as pessoas acharem que eu sou interesseira. Então eu tenho muito orgulho de mim hoje, que lutei tanto e passei por tanta coisa pra estar aqui hoje, sem maquiagem do dia a dia, trabalhando do home office, mas eu precisava falar alguma coisa, eu precisava contar um pouco da minha trajetória, eu precisava deixar registrado que a gente tá buscando apoio, a gente tá dando apoio, então compartilhem artistas negros, vamos apoiar esse mercado que muitas vezes que a gente muitas vezes deixa de lado e vai buscar os mais famosos. Então artistas negros, cantores negros, atores negros, a gente tem que valorizar todas as profissões. Essa pessoa negra, a gente não sabe o que ela passou. É isso, eu acho que eu não consigo me expressar tão bem o quanto a minha mente consegue, mas o que eu queria era falar, eu acho que eu consegui colocar pra fora, que é o mais importante, que é o que eu mais queria. Então, é isso, pessoal. Eu espero que a gente consiga realmente chegar numa futura geração com uma igualdade social muito melhor, com uma retratação histórica muito mais forte, com talvez outras ações, não só essas de estudantis, mas também de empregatícios e tudo mais. E é isso, espero que vocês possam compartilhar comigo e com outras pessoas as histórias de vocês também. Todas as vidas importam e hoje a gente está lutando pela vida negra, então a vida negra importa. A vida negra importa muito e tem que importar igualmente com todas as outras. Eu espero que esse marco na sociedade seja o suficiente para a gente melhorar como ser humano e melhorar a nossa humanidade também. Então, valeu, galera. Acho que minha família e meus amigos são que assistem os meus vídeos, mas é isso que eu queria falar. Beijo.